boa noite. Boa noite, a paz do Senhor. Hoje, o tema da ministração do louvor é: aonde você tem saciado as tuas vontades? Aonde você tem saciado as tuas vontades? Como que eu cheguei nesse tema? A última vez que a irmã Rogéria trouxe a palavra, ela começou lendo o Salmo 42. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de ti. E naquele momento, ela falando esse versículo, e Deus falou para mim: você tem se alimentado em outras fontes. Você tem saciado a sua vontade nos prazeres desse mundo. E eu vou falar qual é esse prazer. Por incrível que pareça, é o Telegram. Por que o Telegram? Eu tinha alguns canais no Telegram, como de guerra, política, alguns canais aqui, até um canal cristão que tinha algumas mensagens. Mas aquilo ali não estava glorificando a Deus. E naquele momento Deus falou: você está saciando a sua vontade nessas informações do mundo, onde eu não te mandei você procurar a minha vontade. Porque a vontade de Deus está na palavra. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E talvez você tenha buscado os seus prazeres, saciar a sua vontade no YouTube, ou um canal de youtuber, aonde você tem desejado, aonde você tem alimentado a sua vontade? É na palavra? Se não for na palavra, tem alguma coisa errada. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 46. E depois dessa revelação do Telegram, cheguei em casa e excluí esses canais. E é progressivo. Deus está te mostrando algo hoje, amanhã Ele te mostra outro. E vamos vencendo de glória em glória com a força do nosso Senhor Jesus. No Salmo 46, no versículo 7. Salmo 46, versículo 7. O Davi diz assim: quão excelente é a tua benignidade. Salmos 46, 7. Salmo 46, está conosco, Deus já conhece. É o Salmo 46, tá certo? 46, 7. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus já foi nosso refúgio. Licença. 46, 7. 45. Desculpa, pessoal. É 36. Desculpa pelo um pouquinho de nervosismo. Peço perdão. 36. Amém? Acharam? Salmo 36, 7. Quão excelente é a tua benignidade, ó Deus. O Davi está dizendo assim: Senhor, como que as tuas boas ações na minha vida são boas. Todas as vezes que o Senhor revela algo nas nossas vidas, algum pecado, é para o nosso benefício. Por isso, pelas tuas benignidades, os filhos dos homens põem sua confiança debaixo da sombra de tuas asas. Aqui eu queria fazer uma pausa. Quando estamos na sombra do Altíssimo, significa que é um lugar perto. Não é um lugar longe. É o melhor lugar para o crente estar é debaixo da sombra do Altíssimo. É onde Ele nos guarda, é onde Ele nos protege. Se sairmos fora da sombra do Altíssimo, corremos vários riscos do diabo nos assaltar com as suas sutilezas.
Então, o melhor lugar é a sombra do Altíssimo, é perto de Deus. 8. Eles serão abundantemente satisfeitos com a gordura da tua casa, e tu os farás beber dos rios dos teus prazeres. Aqui Davi está falando, quando está falando em gordura, diz assim que nós vamos ser fartos. Com a palavra do Senhor na igreja, é fartura que Deus tem nos dado. E tu os farás beber dos rios dos teus prazeres. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos trazer um pouquinho mais perto dele, cada dia, em cada momento. Deus tem prazer. Deus quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Mas precisa ter renúncia das nossas partes. Precisa falar não ao pecado. Precisamos estar debaixo da sombra do Altíssimo, no lugar secreto. O lugar secreto do crente é junto de Cristo, é diante da cruz, é pertinho. Oito. Eles, os filhos, serão abundantemente satisfeitos com a gordura da tua casa, e tu os farás beber dos rios dos teus prazeres, porque contigo está a fonte da vida. Em tua luz veremos a luz, porque Deus é a fonte da vida. Deus é a fonte das riquezas espirituais. Como eu disse, Ele tem prazer em nos abençoar. No finalzinho do versículo 9 diz: em tua luz veremos a luz. A luz aqui é a palavra de Deus. A primeira luz que significa lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. E quando nós temos a palavra de Deus, veremos a luz. O que é a luz? Jesus é a luz do mundo. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, a palavra nos leva a Jesus. Nos leva ao nosso Cristo, que foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia. E hoje está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Olha que graça, olha que amor tremendo. É a palavra que nos leva aos céus. Agora, um pouquinho para frente, Provérbios 14. Agora é Provérbios 14 mesmo. 14, 27. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. A pessoa que tem temor ao Senhor, ela vai fazer as vontades de Deus. Ela vai cumprir os desígnios, os mandamentos de Deus. E assim, cumprir os mandamentos de Deus, os nossos pés vão desviar dos caminhos da morte. Imagina um homem ou uma mulher que são casados. Começa a mexer com outra mulher. Isso é adultério. O que adultério colhe? Morte, destruição, roubos. O que o roubo faz? Sua reputação vai lá embaixo. Então nós temos que dar graças a Deus pelas palavras, pelos mandamentos de Deus, porque Deus nos dá a direção através da lei dele, e através da palavra. Nós temos que nos alegrar com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, porque é Deus nos protegendo, é Deus mostrando para nós o caminho. Irmão, você deve ir por aqui. A nossa vontade sempre é o contrário. Mas se formos nos caminhos corretos, nos caminhos de Deus, esses laços da morte não vão nos pegar, não nos vão nos pegar, porque nós escondemos debaixo da sombra do Altíssimo. Agora vai para João 6.
João 6, 35. João 6, 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então, aqui, para Jesus nos saciar a nossa fome e a nossa sede, nós precisamos ir até Ele. É uma condição. Nós precisamos ir, vem a mim, e nunca terá fome. Te convido a ler o comentário embaixo, fala 6:35. Um mestre enviado do céu. Eu sou o pão da vida, o autor, o consolador e o baluarte, a nossa base da vida eterna e espiritual. Em João 6,35, Cristo representa a si mesmo como um pão celestial. Comer sua carne e beber o seu sangue significa recebê-lo como um mestre enviado do céu. Jesus é o seu mestre? Crer nele é essencial para a vida espiritual. Então, se queremos prosseguir a nossa vida espiritual, é necessário, é essencial buscar Jesus. Os que se alimentam da palavra nunca têm fome, nunca têm sede, nunca desejam um bem mais sublime e elevado. Aqui a irmã White diz: aqueles que se alimentam da palavra. Tem se alimentado da palavra, irmão? Como está a palavra? Como está a leitura bíblica? Como estão os estudos na sua vida? Tem dedicado tempo ao Senhor? Como eu disse na Santa Ceia, eu estou tendo uma experiência tremenda com Deus, em relação a pegar os versículos do Salmo 119, aquele que cabe a mim, assim o pastor nos orientou, é algo tremendo. Na hora que você começa a orar o versículo, Deus te leva a outro versículo. A sua oração vai se ficando forte, vai se robustecendo, vai dando alegria. Mas isso é prático, nós precisamos colocar em prática a palavra do Senhor. É algo tremendo. Deus tem nos dado orientações, e o que nós temos feito com as orientações do Senhor? Agora vai para João 4. Volta um pouquinho. João 4, versículo 13 e o 14. Aqui é Jesus conversando com a mulher samaritana. 13 e o 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der, se para nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Jesus é a fonte da palavra. Jesus é a fonte das riquezas espirituais. Você tem se alimentado em Jesus? Convido você a ler o versículo da irmã White, o comentário 4:14. Diz assim: não devemos ansiar pelas coisas do mundo. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nunca almejeis as conveniências e atrações do mundo. Mas a água que eu lhe der, se para nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. Jesus quer nos dar essa fonte, quer nos dar essa água. Quer que saciamos a nossa fome e a nossa sede nele. Um canal. Vocês devem procurar ter um Salvador que habite em vocês. Tem procurado esse Salvador?
e que ele seja como uma fonte de água que salte para a vida eterna. A água da vida que flui do coração sempre rega o coração dos outros. A água que flui do seu coração, que Jesus inunda, tem trazido vida às outras pessoas, esperança. Irmãos, a palavra diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você tem passado por perrengues, por dificuldades, não tente fazer as coisas do teu jeito. Não se ire. O nosso Deus é justo. Coloque tudo diante do altar de Deus. Ele é fiel. Uma revelação da graça. A água que Cristo se referia era a revelação de sua graça em sua palavra. Seu Espírito, seu ensinamento é uma fonte que satisfaz toda a alma. O poder, o ensino, as diretrizes que Jesus nos dá é uma fonte. Em Cristo está a plenitude de eterna alegria. A graciosa presença de Cristo em sua palavra sempre fala a alma. Representa-o como a fonte de água viva que vivifica o sedento. Está sedento? Você está sedento? O melhor lugar é a igreja. É aqui onde Ele fala conosco, é aqui onde Ele nos direciona. É aqui onde Ele quer nos abençoar. É na igreja. Temos o privilégio de contar com um Salvador vivo e permanente. É um privilégio do povo escolhido. É um privilégio contar com um Salvador, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte do poder espiritual implantado em nós. E sua influência fluirá em palavras e atos que vivificarão a todos os que estão dentro de nossa esfera de influência, criando neles desejos e aspirações de força e pureza, de santidade e paz, e daquela alegria que não causa dor. A alegria que Jesus nos dá não causa dor, mas nos traz alegria, nos traz um posicionamento. A alegria que Jesus nos dá é da vida eterna, é de termos esperança, que a nossa pátria não é nessa terra. Este é o resultado de um Salvador que mora no interior do coração. Jesus te faz um convite. Deixa Ele te curar um pouco mais nessa noite. Talvez você precise abrir mão do YouTube. Ou você tem seguido algum canal de algum youtuber. Abra mão. Jesus fala aos nossos corações. Deixe Ele guiar a sua vida. Se apegue com Ele. Amém? Convido a igreja a se levantar para cantarmos.